quais são as terapêuticas que já possuem evidências científicas para que a gente possa lidar nessas condições, né? Então, é importante reforçar que esses dois conjuntos de abordagens, tanto da medicina convencional como da medicina natural, né, ou naturopática, elas vão ser complementares. E aí nós vamos ter, né, por exemplo, uma coisa bem importante, foi feito um estudo nos Estados Unidos, e ele quis saber se as pessoas diagnosticadas com um tipo de câncer, se elas faziam uso das chamadas medicinas integrativas ou da naturopatia. E aí a conclusão desse estudo foi que sim, mais de 80% das pessoas utilizavam. Esse estudo quis saber também se esses clientes, pacientes, contavam aos seus médicos que estavam fazendo as práticas integrativas. E aí grande parte, 2/3 dessas pessoas não contavam aos seus médicos que faziam essa abordagem também integrativa. E aí a gente pode discutir justamente, né, o porquê dessa questão, né? Primeiro que você tem uma abordagem que nem sempre, isso tem mudado bastante, mas nem sempre existe o apoio do médico. Então, para que o médico ele tenha maior abertura, né, para conversar com o seu cliente a respeito das práticas integrativas, ele precisa ter uma formação específica. Hoje, a gente tem vários movimentos dentro da própria medicina. A medicina integrativa é um desses principais movimentos que faz essa abordagem contemplando também essas terapêuticas, né? E por que é muito importante que o médico saiba o que o paciente está fazendo em termos de práticas integrativas? Porque, por exemplo, uma das práticas mais comuns é o uso de fitoterápicos. E aí, quando a gente pensa nos fitoterápicos, a gente está pensando em um princípio ativo, em um substrato, em uma substância, que está sendo ingerida, que vai para a corrente sanguínea, que vai agir sobre órgãos, né? E que, uma coisa bem importante, pode interagir com o medicamento alopático que esse paciente já está fazendo. Então, esse é o nosso principal cuidado, né? Então, quando nós vamos indicar um fitoterápico para um indivíduo, né, nessas condições, a gente precisa fazer um estudo para identificar quais são os medicamentos que ele já utiliza, e se esses medicamentos eles podem ou ter interação ou terão interação com o fitoterápico que nós estamos indicando. E aí é muito bacana quando a gente consegue abrir esse espaço de diálogo com o nosso, né, paciente e também com o médico que acompanha o nosso cliente. Então, eu já tive, por exemplo, só um caso, né, para citar aqui, do paciente com câncer de fígado, e aí existem evidências científicas mostrando que o dente de leão é um fitoterápico importante nessas condições, que pode complementar, pode auxiliar esse tratamento. E aí sempre eu costumo ter o hábito de pedir para que, né, ou ter contato direto com o médico, ou pedir para o cliente verificar com o médico se ele aconselha ou não utilizar aquele fitoterápico, né? E aí, nesse caso específico, o médico autorizou, fizemos a abordagem da fitoterapia, e ele se sentiu muito bem após a intervenção com o fitoterápico também, né? Lógico, a gente fez um tratamento integrativo, então trabalhamos também com a medicina chinesa nesse caso. E o fato é que esse paciente ele era internado pelo menos uma vez ao mês, com crises, né, com dores e mal-estar, e ele passou a se sentir muito melhor e diminuiu muito a incidência de internações. Então foi passando os momentos em que ele teve aí as internações. O que é um fato bem importante para a gente considerar também que as práticas integrativas, elas geralmente são de baixo custo, né? E isso acaba tendo um efeito, um impacto positivo para que você possa gerenciar, né, fazer a gestão desses gastos, tanto a gente pensando no Sistema Único de Saúde, quanto a gente pensando no Sistema Suplementar de Saúde e o próprio cliente, obviamente, né? Um outro caso é de um paciente com câncer de próstata. E aí tem uma erva de origem americana, que é o sal-palmeto. Esta erva também tem evidências científicas fortes que ela é indicada para esses casos. E aí, mais uma vez, eu entrei em contato com o médico, ele não conhecia essa erva, não conhecia as evidências, então aí eu passei para ele alguns artigos científicos, né? E aí ele achou interessante e passou
a ele a prescrever, porque essa erva específica ela só pode ser prescrita por médicos ou farmacêuticos, a prescrever para o seu cliente. Então tem várias abordagens ali, então é importante sempre a gente agir com bastante responsabilidade, fazendo essa abordagem que é multidisciplinar ou transdisciplinar. Então nós vamos trabalhar junto com o médico, nós vamos trabalhar junto com o enfermeiro, com o farmacêutico, com o psicólogo, que muitas vezes esse paciente vai precisar de suporte para essas condições. Falando especificamente agora da medicina chinesa, ela tem uma visão toda especial sobre o processo de adoecimento que leva o indivíduo a uma doença como o câncer, todo um entendimento dentro da sua lógica, né, terapêutica, da sua proposta terapêutica, da interação energética, inclusive. A medicina chinesa ela acredita que há sempre o desequilíbrio, primeiro no nível mais sutil, no nível energético. Depois, no nível um pouco mais denso, seria o emocional, mental. E aí, finalmente, no nível físico, né, como é uma manifestação, como o caso do câncer. Independentemente disso, desse conhecimento, alguns estudos mostram para a gente que uma das consequências do tratamento, né, do câncer, uma das estratégias mais comuns, dependendo do estágio, é a quimioterapia, ou radioterapia, ou ambos, né? E aí a gente vai ver que esse tratamento ele gera muitos efeitos colaterais. Um dos mais comuns é a questão de náuseas e vômitos.